Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Para você que está assistindo aqui no IGTV, essa é uma gravação da live com o tema de imagem profissional que vende. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre comunicação visual, que tipo de elemento você pode usar para convencer, na verdade, vender sem vender, exatamente isso. Por que eu tô falando isso? Primeiro de tudo, a questão do vender. Que, como eu falei no Reels que eu postei essa semana, nós estamos vendendo a todo momento. Seja produto ou serviço, uma ideia, uma habilidade, projeto, até mesmo a sua credibilidade. Como assim? Todo mundo que olha para você, você que está me vendo aqui, talvez pela primeira vez, está criando algum julgamento, né? Independente se você é uma pessoa que julga ou não, a gente sempre acaba criando uma percepção sobre aquela pessoa. E isso é questão de sobrevivência. O nosso cérebro ali primitivo, a parte primitiva, aprendeu a fazer isso milhares de anos atrás por questão de sobrevivência. Ou seja, uma pessoa que olha para você, ela vai te interpretar de algumas formas e ela precisa somente de alguns segundos para decidir se vai se aproximar ou não de você. Se você é uma ameaça ou não para ela. E isso é questão de sobrevivência. Ou seja, essa questão do vender a todo momento, como eu falei, é uma questão aí de percepção que a pessoa tem sobre você e você pode usar essa habilidade para vender, na verdade, o que você quiser. Eu não estou falando somente de serviços e produtos, e sim ideias, tudo que você aí está querendo, como eu digo, vender o seu peixe, certo? Mesmo você trabalhando aí numa empresa, se você almeja uma promoção, se você almeja aí um aumento de salário, se você quer passar aquele certo projeto, você está vendendo aí o seu peixe. Bom, dito isso, essa questão do como então entender a venda, né? O vender sem vender através da sua imagem. Um exemplo clássico que eu gosto de dar é lá na época, né, de milhares de anos atrás, aí, quando ainda éramos tribos, né, de certa forma primitivos, o que acontecia? A gente identificava os cargos, né, a tribo, através da sua imagem pessoal. Quem era o cacique, quem era o guerreiro, quem era a curadora. E isso não só pelos seus adornos, mas também pela postura, né, pela sua estatura aí corporal, ou seja, tudo que a gente vê, a gente interpreta, certo? E quando eu falo de imagem profissional que vende, a nossa imagem coerente com aquilo que a gente quer mostrar com a nossa personalidade, o nosso cargo, profissão, ela nada mais faz do que acelerar esse processo de venda. Entende? Então, tem muitas pessoas que viram e falam assim: ai, Jô, mas eu não sei vender. Eu não gosto de vender. Quem que se identifica aí? Você que é até mesmo uma autônoma, né? Precisa vender aí os seus serviços, vender aí o seu produto. Você já se pegou nessa situação alguma vez? Ah, eu não gosto de vender, eu não sei vender. Já chegou a falar essa frase ou já ouviu alguém falar isso? Então, isso pode estar relacionado com alguma crença aí limitante que a venda está relacionado com o dinheiro e o dinheiro é algo ali que não é bem visto, né? De certa forma até sujo. Não sei se a mãe de vocês já chegaram a falar: ah, larga vai lavar a mão, que você pegou no dinheiro, dinheiro é sujo e tudo mais. Isso pode trazer algum tipo de crença em relação ao dinheiro, que dinheiro está relacionado à venda, né? E você tem essa ideia de que vender não faz bem de certa forma. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Gente, o vender, o dinheiro, né? Vamos começar a quebrar algumas ideias aí que talvez se instale e antes da gente falar da imagem profissional em si, vocês vão entender aonde eu quero chegar em relação a isso. Vamos começar a quebrar essa ideia de que dinheiro não traz felicidade. Ah, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo. Gente,
Primeiro, dinheiro pode até não trazer felicidade, mas ele te proporciona o quê? Ele te proporciona liberdade. Ele te proporciona liberdade de escolha, principalmente. Como assim? Quando eu falo de liberdade de escolha, quando você tem independência financeira, quando você tem dinheiro, você pode escolher estar com a pessoa que quer, aonde quer, quando quiser, né? Um exemplo disso agora, né? A gente não tá podendo viajar, mas um exemplo muito bom é vou viajar para, não sei, para Londres, para Paris. Eu escolhi ficar num hotel bom, ou num hotel ali, ou num albergue ali no cantinho. Poxa, mas se você tem dinheiro, por que você não vai num hotel luxuoso, bom? Fica a seu critério, é uma escolha, né? De repente ali o vizinho não tá legal, tá barulhento, você pega, ó, e vai para um hotel ali bom, luxuoso, por quê? Porque você tem a liberdade de escolher. Então, o primeiro ponto de tudo, que eu quero começar a falar aqui, para quebrar essa crença, né, de que você não sabe vender, vender é ruim, dinheiro é ruim. Vamos mudar essa ideia caso você tenha esse tipo de imagem, ok? Bom, quebrado aí essa crença, né, essa crença limitante, vamos dizer assim, no final aqui, gente, eu vou dar exemplos práticos, inclusive, de profissões, né, que eu recebi na caixinha de perguntas, tá? Sobre qual profissão você tem, eu pedi lá nos stories para vocês me falarem para trazer exemplos mais concretos aqui, ok? E falando, né, e o porquê que eu tô falando de quebrar essa crença limitante sobre vender é ruim, não saber vender e de que dinheiro é bom. O que tudo isso tem a ver com a imagem pessoal, a sua imagem profissional. Gente, primeiro ponto, as pessoas associam valor, qualidade a tudo que vê. Como assim? Quando você vai comprar um pacote aí de chocolate no supermercado, se você não conhece a marca, se você não viu nenhuma propaganda, o que acontece? Como é que você vai julgar esse produto? Você vai julgar pelas cores, pela embalagem, pela quantidade, pelo preço, que preço é diferente de valor, ok? Só falando um pouco sobre isso. Então, a sua percepção sobre aquele produto, né? Sobre aquele produto, se vale ou não aquele preço, se aquele valor tá coerente ou não com aquele preço, com aquele produto, você vai acabar vendo pela foto, por tudo isso pela embalagem, pela cor, por toda essa composição que você tá vendo pela sua imagem, certo? Ou seja, quando a gente fala de profissão, algum profissional, independente se você é autônomo, independente se você trabalha numa empresa, as pessoas também vão associar a sua credibilidade, o seu valor, a sua habilidade, as suas competências também pela sua imagem. Então, é automático, né, se você juntar essa questão do julgamento, né, que as pessoas criam sobre você em relação ao valor agregado à sua imagem profissional. É comum as pessoas julgarem se vale a pena pagar aquele valor ou acreditar ou não em você tendo uma apresentação ali coerente ou não, ok? Vamos lá. Então, toda imagem, né? Toda imagem comunica, logo ela vende. Que nem eu falei, ideia, projeto, habilidade. Então, tudo que as pessoas estão vendo em você está vendendo de alguma forma, ok? Então, quando a gente fala de imagem profissional que vende, quais são os fatores que você tem que se preocupar? Tem alguns pontos básicos, gente, básico do básico do básico, quando a gente fala de imagem profissional, que também está relacionado, na verdade, com essa questão da imagem pessoal. E eu vou falar aqui. Primeiro ponto, cabelo. Cabelo, lavadinho, né? Arrumado. Não precisa fazer aqui, ó, que nem eu tô fazendo não, penteado, todo enrolado, mirabolante, nada disso, gente. É o básico, né? Muitas pessoas acham que as pessoas, elas não reparam, né? Se a unha tá feita, se tá lixada, né? Se o cabelo tá limpo ou não. As pessoas reparam, gente. Tudo que elas veem, elas interpretam. Então, parece algo básico, mas principalmente se você tá preocupada com a sua imagem profissional, a sua imagem pessoal nesses pequenos quesitos vão fazer a diferença, ok? Então, cabelo, o rosto, um aspecto mais saudável.
Quando eu falo saudável aqui, obviamente a maquiagem vai sim te ajudar a ter esse semblante saudável. Quando eu falo, tem pessoas, né, tem mulheres que falam assim, Ju, eu não gosto de maquiagem. Ok. Mas você vai aparecer no ambiente profissional, ou você como autônoma, como empreendedora, será que olheira, né? Aquele aspecto cansado, por exemplo, vai passar uma boa imagem ali? Será que essa vai ser uma imagem adequada? Você não precisa fazer uma maquiagem toda elaborada, como as blogueiras. Não, gente, é questão de você estar com um aspecto profissional e também saudável, que as pessoas olhem para você e interpreta aquela sua imagem sendo profissional. Então, pode ser simplesmente passar um protetor com cor, um blush, um batom que te favoreça. Só isso já vai fazer diferença, sim, na sua imagem pessoal e principalmente profissional. Para quem principalmente trabalha com a área de cuidados pessoais, desenvolvimento pessoal, área da saúde, beleza. Gente, se a pessoa olha para você e você não tem um aspecto saudável, uma imagem ali que atraia ela, que fala assim, poxa, eu quero ser cuidada por essa pessoa, você já perdeu a venda ali na hora, né? É a mesma coisa que você ir num cabeleireiro e o cabelo daquela pessoa e o cabelo daquele profissional tá mal cuidado, tá mal hidratado, tá sem corte. Você não vai confiar naquele profissional. Então, se você principalmente é uma coaching, uma nutricionista, né, uma esteticista, cuide da sua aparência no sentido de estar bem apresentável, que as pessoas queiram estar como você. Você nada mais é do que um exemplo para elas. Olha só como eu mesma consigo eu consigo aplicar os meus conhecimentos em mim e eu posso te ajudar. Isso é automático, ok? A Josa aqui, muito legal, concordo. A Paty, a pessoa compra mais a imagem do que o produto em si, né? Exatamente, Paty. Por quê? Que nem eu falei, as pessoas, elas olham pra você e muitas vezes gera aquele desejo de admiração. Poxa, eu quero ficar como essa pessoa, né? Quantas vezes eu já fui parada umas 2, 3 vezes aqui na Europa, que é alguma coisa rara, né, na verdade, andando com uma saia amarela, quase que dourada, e a pessoa me parou pra simplesmente elogiar a minha saia. Eu nunca vi mais gorda, né? Então, ou seja, aquilo chamou atenção, de alguma forma, aquela peça tava bacana em mim, ela gostou e ela tomou essa ação, né? Então, quando a gente fala de imagem profissional, principalmente que vende, você tá ali atraindo aquela atenção para a pessoa também querer estar como você, principalmente se você for uma profissional que cuida de saúde, de beleza, de bem-estar e desenvolvimento pessoal, tá? As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, eu quero ficar como ela ou não, ok? A Josi aqui, inclusive o perfume também faz muita... Ótima observação, Josi. Perfume também faz parte da sua imagem pessoal, tá, gente? Quando você... Agora nem tanto, né, que a gente tá muito aqui no online, mas o perfume, ele ativa aí memórias nossas olfativas e aquilo, ele também estimula a pessoa a interpretar quem é você, que tipo de profissional que você é. Então, perfume também faz parte da sua imagem pessoal, ok? Bom, falei da questão do cabelo, do rosto e coisa básica aqui. Quando a gente fala de imagem profissional, o básico que precisa ser feito, de novo, roupas. Agora vamos para roupas. Roupas alinhadas. Como assim alinhadas? Você não precisa vestir uma camisa, um blazer para estar alinhado. Não, quando eu falo roupas alinhadas, desculpa, eu tô falando aqui de roupas sem furo, né? Roupas bem passadas, roupas que estão com uma cara de qualidade. Tudo isso são coisas básicas, você não precisa usar nada elaborado, a peça não precisa ser cara para você ter uma imagem alinhada. Isso, eu sou prova viva disso, porque
eu tenho peças que têm uma boa durabilidade, que muitas vezes até mesmo de fast fashion, mas que tem um aspecto ali alinhado, um aspecto de qualidade. Então, tudo é questão de você escolher e você estar bem apresentadas com esses pontos básicos, ok? Bom, então vamos lá. Aqui agora eu vou entrar na questão das profissões especificamente. Ah, e aqui eu vou dar 3 pontos que, independente da sua profissão, é importante você pensar. A primeira pensem, isso daqui é bom vocês anotarem para vocês fazerem esse exercício aí a respeito da sua profissão, da sua imagem profissional, ok? Independente se você é autônoma ou se você trabalha numa empresa. Então vamos lá. O primeiro, pense em adjetivos da sua profissão. Tanto positivas quanto negativas. Um exemplo, me mandaram aqui na caixinha profissão de engenheira. Quando a gente fala de um engenheiro ou uma engenheira, na minha concepção, ou na concepção geral, vamos dizer assim, se vier outros adjetivos, me ajude aqui, tá? A Josi falou sobre coach, palestrante, depois eu vou dar esse exemplo então, Josi, obrigada. Coloque aqui adjetivos que vêm na sua cabeça também sobre uma engenheira, essa profissão de engenharia. Na minha concepção, vem adjetivos como técnico, detalhista, analítico, né? O que mais? Intelectualidade, até mesmo uma profissão difícil, né? Porque é uma profissão bem técnica. E quando a gente vai para uma imagem aí, alguns adjetivos que talvez não favoreça muito essa profissão, a gente pode falar de tem uma certa, é mais introspectivo, ou seja, talvez tenha dificuldade em se relacionar com outras pessoas, talvez tenha uma certa dificuldade em comunicação, às vezes por ser também muito técnico a área, né? Então, traga esses adjetivos, tanto positivos quanto negativos, dentro da sua profissão aí no geral. Segundo ponto, anote quem é você. Quais são os seus... descreva quem é você, a sua personalidade. Eu sou uma pessoa carismática, observadora, comunicativa, detalhista. Isso é muito importante na hora de você começar a construir, todos esses pontos que eu tô falando aqui é muito importante na hora de você começar a construir essa imagem profissional que principalmente vende o tal do vender sem vender, ok? Então, segundo ponto, descreve quem é você. Qual é a sua personalidade, os seus valores, né, as suas características, os seus pontos fortes. Terceiro ponto, o que você quer comunicar através da sua imagem? Ou seja, o que você quer, como você quer ser vista como uma profissional, por exemplo, de uma engenheira. Porque tem lá os adjetivos, uma imagem geral concebida que as pessoas têm, tem a sua personalidade, mas você também pode ter uma percepção aí diferenciada. É onde entra o seu diferencial, o porquê que os outros compram de você e não do outro. É onde justamente entra o seu diferencial, como você quer ser vista. Quais são os adjetivos aí que trazem esse diferencial você como profissional, ok? Então pense nesses 3 pontos, descreva aí a respeito sobre os seus adjetivos profissionais, né, da sua profissão, do seu cargo, quem é você, né, ou seja, a sua personalidade e o como você quer ser vista. Tudo isso vai gerar o quê? Você vai conseguir focar no seu objetivo, na sua persona. Alguém aqui já ouviu falar de persona? Sabe o que é persona? Vou explicar aqui rapidinho. Persona nada mais é do que um personagem que você cria, né, que você descreve aquele público ideal. Sexo, idade, profissão, quais são seus sonhos, quais são seus medos. Quando você cria essa persona, fica muito mais fácil de você se comunicar com o público certo, para quem você quer vender. E, Ju, mas eu trabalho numa empresa. Ok.
Quem é a sua persona? Quais são, para quem você está direcionando aí a sua comunicação? Como você quer ser vista? Pode ser seu diretor, pode ser seu chefe, você trabalhando com seus colegas, com o seu time, né? De repente você consegue trazer essa imagem profissional também. Então, você tem que pensar toda essa descrição que você vai fazer sobre a sua profissão, sobre quem você é e o que você quer comunicar, vai te ajudar a criar esse objetivo, essa pessoa com quem você quer se comunicar e refletir, consequentemente, na sua imagem profissional, ok? Eu vou começar a dar alguns exemplos aqui de profissões. Deixa eu ver se eu consigo acessar a caixinha aqui. A caixinha aqui que vocês... Ah, consegui, ótimo. Vamos lá. Primeiro exemplo, vamos de engenheira, que eu já dei alguns exemplos aqui. Bom, como eu falei, quando a gente fala de engenheira, pode ser engenheira química, engenheira civil, não sei, tem vários tipos de engenharia que não me descreveram especificamente, mas quando a gente fala de engenharia, vem esses adjetivos que eu mencionei, né? De ser mais técnico, analítico, deixa eu ver, se é técnico, analítico, o que mais que eu falei, gente? Algumas pessoas até mesmo um pouco introspectiva, né? E quando a gente fala de técnico, coisas técnicas, a gente até imagina algo mais futurístico, mais tecnológico, né? Os engenheiros, eles sempre estão buscando aquela melhoria contínua, estão sempre olhando para frente. Então, quando a gente fala de imagem pessoal, se por acaso você quiser trazer essas características, né, de futuro, de tecnologia, de uma pessoa detalhista, um metal, né, de acessório, por exemplo, que você pode usar é os metais mais... Gente, fugiu a palavra agora. Prateados. Por quê? Mais os prateados do que os dourados. Porque o prata, ele passa justamente essa mensagem, essa comunicação visual de tecnologia, de intelectualidade, de futuro. Então, se você quiser apostar em algum acessório que traga esse tipo de mensagens, os metais prateados, eles já imediatamente eles transmitem esse tipo de comunicação, ok? Vocês sabiam disso? Às vezes tem, né, algumas dúvidas aqui, eu uso dourado ou prateado? Obviamente, a gente pode olhar pela perspectiva de cartela de cores, mas quando a gente fala de comunicação visual, o ideal é que a gente pense também nesses significados dos metais, ok? Aqui, vamos lá. O pessoal tá mandando aqui as profissões. Coach palestrante. A Josi falou aqui, vamos lá. Coach palestrante. Como vocês podem ver aqui, eu tô sempre analisando, refletindo sobre uma imagem, né, sobre os adjetivos dessa profissão, para depois trazer elementos de comunicação visual aqui. Então, eu tô ensinando vocês a fazerem o passo a passo, anotando para vocês também conseguirem fazer essa linha de raciocínio, ok? Coach palestrante. Quando a gente fala de um palestrante, vamos começar pelo coach. O coach nada mais é do que um orientador, um mentor, certo? É uma pessoa ali que, querendo ou não, ela vai te inspirar, né? Tem aquela posição de professor, de incentivador. E quando você adiciona o palestrante, você adiciona esse adjetivo de comunicação, né? De você informar, de você trazer muitos conhecimentos. Então, trazer elementos que tragam essa certa autoridade, mas sem distanciamento, porque você precisa dessa aproximação, né? Desse approaching das pessoas, né? Dessa proximidade. Por exemplo, usar cores um pouco mais fugiu a palavra aqui, gente, um pouco mais quentes, né? Acessórios mais arredondados, que não tenham muitas pontas, mas também equilibrar com alguns elementos um pouquinho mais estruturados, como pode ser um blazer, mas um blazer não tão tradicional, né? Com tecido um pouco mais maleável. Então, esse balance, esse equilíbrio entre uma figura
com mais autoridade, só que também com elementos que aproximam essa pessoa, talvez funcione melhor no caso de um coach palestrante. E quando a gente fala de palestra também, normalmente a gente quer chamar a atenção para nossa fala, certo? Então trazer mais atenção para essa região da boca aqui, às vezes você não gosta de algum batom vermelho, como eu tô aqui, pode ser um acessório maior aqui que traz essa região, né? Um acessório maior aqui que nem eu tô, que traz mais atenção para essa região aqui do seu rosto. Então você sempre tem que pensar qual que é o seu objetivo ali com as pessoas, ok? Se é distanciar, se é aproximar, qual que é a sua função ali dentro da sua profissão, tá? O que mais aqui? Marketing de relacionamento. Vamos lá. Marketing e relacionamento. Vocês estão acompanhando essa quebra, né, de raciocínio? Vamos lá. Marketing. Quando a gente fala de marketing, vem na cabeça os seguintes adjetivos: estratégia, criatividade, persuasão, né? Porque marketing você está vendendo, então você tem que ter um skill ali, né? Uma habilidade de vendas também. Então você tem que entender ali o outro. E quando você coloca relacionamento, você tem que criar a conexão. Relacionamento, gente, se cria entre pessoas, certo? Não entre coisas, né? Então, trazer esses elementos de criatividade, aproximação, só que ao mesmo tempo estratégia, persuasão, como, por exemplo, cores complementares. Cores complementares o que são? São aquelas cores, é uma junção, uma harmonia de cores entre cores quentes e cores frias. Você trazer como se fosse um color block dentro na sua imagem pessoal também funciona, porque isso transmite comunicação, uma pessoa moderna, porque quando a gente fala de marketing também, o marketing ele tá sempre ali pensando nas tendências, o que tá acontecendo, né? Tá sempre lá à frente de muitas coisas, né? Então trazer cores ou formas diferentes dentro dos acessórios também vai transmitir essa criatividade, essa pessoa que pensa aí fora da caixa, ok? E quando a gente fala de relacionamento, é comunicação. É ali atrair. E principalmente essa inspiração, os 3 passos, né, de imagem pessoal básica, de estar com o cabelo em dia, de estar com um aspecto ali bacana no rosto, carinha de saudável e roupas alinhadas, sem furo, sem amasso e sem nada. Isso com certeza vai te ajudar nessa conexão no relacionamento com as pessoas, ok? Vamos lá. Mais exemplos aqui. Responsável de recursos humanos. Responsável. Quando a gente fala de responsável, tem essa questão de liderança, né? Não sei, a gente pode colocar uma gerência, um líder, mas você é uma pessoa ali, você é uma figura que tem mais responsabilidade do que os outros, é um líder ali dentro da empresa, certo? Recursos humanos são pessoas, você precisa criar ali também relacionamentos e conexões, só que com uma certa distância. Afinal, você tá do lado da empresa, você fica sempre ali, né, no meio termo entre o relacionamento da empresa, entre os interesses da empresa, mas também representando os interesses dos colaboradores, certo? Então, trazer essa autoridade, mas com uma certa abertura, provavelmente vai ser importante para você. E principalmente nesse caso, vai depender muito da empresa que você trabalha, do estilo de empresa que você trabalha. Às vezes é uma empresa que é mais, como é que eu vou dizer? Que é mais tradicional, você tenha que ter essa imagem um pouco mais tradicional, né? Com cortes mais retos, com cores mais sóbrias, mas também trazendo elementos arredondados, algumas cores sóbrias, só que claras. As cores claras também trazem um pouco mais essa aproximação, ok? Mas principalmente estar atento com a cultura da empresa, o segmento da empresa, com esse ambiente também dentro da empresa, vai fazer diferença nas escolhas aí da sua, de como você vai apresentar a sua imagem pessoal. Às vezes, os colaboradores que você tem mais contato, pode ser chão de fábrica, né? E apesar de ser uma empresa
tradicional, se você trouxer elementos muito retos, isso pode criar muito distanciamento também. Então, nesse caso de um responsável, de um líder, de uma gerência, principalmente de recursos humanos, tem que ter esse equilíbrio entre um representante, né, da empresa e também representante como interesses aí dos colaboradores, ok? Tá fazendo sentido aqui para vocês, gente, até agora? Me falem aqui. Tarará. Temos perguntas aqui. Paty, a análise de coloração pessoal ajuda bastante também, né, Ju? Sim, Paty. Quando a gente fala de análise de coloração pessoal, quem não sabe, são testes aí que a gente faz com tecidos para ver quais são as cores que mais te favorecem fisicamente, ou seja, quais são suas cores, na verdade, de beleza representado ali nas cores das roupas, da maquiagem. E um simples fato de às vezes gente, isso é um truque que eu uso muito, tá? Que às vezes vocês nem percebem que eu uso cores ali na minha cartela, que é o seguinte: às vezes eu só passo um pó bem rápido, né, no rosto e um rímel, um blush e um batom. Só que só o fato de eu usar aquelas cores de maquiagem da minha cartela, ou seja, que faz parte da minha beleza, já traz um aspecto mais uniforme na minha pele, harmoniza melhor, acessórios também maiores com as cores da sua cartela. A coloração pessoal nada mais é do que te dar opções mais rápidas e que te favoreçam aí, ou seja, a consultoria de imagem no geral, na verdade, ela é para encurtar aí o caminho das suas escolhas, tá? Então, você se entende, a partir do momento que você entende a sua beleza, o que te favorece, você acaba conseguindo fazer as suas escolhas aí mais rápidas. E isso é o que eu tô fazendo aqui com vocês, falando sobre comunicação visual, sobre elementos, cores, combinações, acessórios. Isso nada mais é do que só uma parte ali da consultoria de imagem, ok? A parte aqui. Eu ainda não fiz a minha análise. Analiso de maneira intuitiva. O teste que faço é tirar foto com a roupa e analiso como ficou, mas sou louca para fazer. Exatamente isso que você tem que fazer, Paty. Se você ainda não fez a sua análise de coloração pessoal, o que eu sempre falo, nosso cérebro, ele é muito mais inteligente do que você imagina, né? Do que a gente assim, pode imaginar. Por quê? Sabe aquela blusa que você comprou 4, né, de cores diferentes, só que do mesmo modelo? Às vezes você usa só uma ou duas. Por quê? Porque você acaba gostando mais daquelas cores que mais favorece, porque quando você coloca, ela reflete ali no seu rosto e você vê se tá harmonizando ou não com você. Então, o nosso cérebro, ele intuitivamente, ele entende que aquilo está fazendo bem para você. Então, o que você tá fazendo aqui tá super certo, tá, Paty? Se você ainda não fez a sua coloração pessoal e se por acaso você tem uma das coisas que as pessoas muitas vezes, né, não têm ideia é que o mais importante, às vezes, não é nem a cor ali da sua roupa que esteja na sua cartela, mas sim a cor ali do seu cabelo, porque ele é a moldura do seu rosto, e se o seu cabelo ele não está harmônico com você, a cor não está harmônica com a sua beleza, com a sua cartela de cores, porque nesse caso eu analiso com a cartela e a íris, a cor da íris, você pode ter um resultado aí, você pode colocar as cores que você for, vai até te favorecer, mas a cor do cabelo principalmente faz muita, muita diferença, ok? Bom, gente, vamos continuar aqui os exemplos das profissões. Online teacher, o próximo exemplo aqui, de como se vestir, né, como ter uma imagem profissional que vende, online teacher. Online teacher. Bom, quando a gente fala de um profissional que dá aulas online, por exemplo, como eu tô fazendo aqui com vocês, ele tem que passar muita credibilidade ali a respeito da qualidade dos resultados entregues, né, que ele vai conseguir entregar através das aulas online, certo? Porque muitas pessoas ainda têm aquela dúvida se o online funciona, né? Muitas pessoas preferem ter aulas presenciais, até porque, né, tem ali o contato direto com o professor,
pode tirar dúvida na hora, apesar da gente já ter essa possibilidade aí, por exemplo, com Skype, com Zoom, enfim. Mas quando a gente fala de um professor que dá aula online, a sua imagem pessoal, ele vai contar muito mais ainda na hora de você vender a sua aula. Será que esse professor é bom? Será que eu vou conseguir aprender direito? Né? Então, que tipo de mensagem aí que você precisa passar? Uma pessoa que é extremamente didática, uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe se relacionar com o outro, mesmo ali atrás da tela, certo? Uma pessoa que é organizada, que tem uma metodologia. Então, quando a gente fala de professor online, você traz todos esses adjetivos que uma pessoa, que um aluno, né, que um cliente está procurando em você, e você precisa colocar isso na sua imagem pessoal. Você pode trabalhar isso com cores, né, um pouco mais com cores mais frias. Um azul marinho, ele traz essa intelectualidade muito forte, tá? Ao mesmo tempo, uma pessoa que é organizada, ela traz elementos um pouco mais estruturados também. Então, você pode trazer essa estrutura dentro de um acessório um pouco mais, como é que fala? Com linhas um pouco mais retas, também com camisas, só que não camisas tão tradicionais, afinal, a aula online ainda não é tão difundida assim, né? Então você não pode mostrar que você é tão tradicional assim, você tem que mostrar ali um diferencial. Então trazer um acessório com pontos de cor já quebra essa formalidade, ok? Então sempre pense a ideia de quando você vai montar uma imagem profissional que vende sem estar vendendo, é onde você tem que começar a organizar esses seus adjetivos profissionais, da sua personalidade e o como você quer que o outro te veja. E trazer isso dentro da comunicação visual, ok? Dentro da sua imagem pessoal. Tá? Vamos lá se a gente tem mais um exemplo aqui. Qual roupa usar para uma entrevista profissional, para um cargo de diretoria? Ótima pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala de diretoria, é um cargo de extrema responsabilidade, certo? Você tem ali um cargo de extrema responsabilidade alta, mas você tem que também pensar que você é uma figura que vai representar aquela empresa, que você vai ter uma imagem ali de liderança muito forte. Então, primeiro ponto que você tem que se preocupar é sobre a cultura da empresa. Como é que esse ambiente na empresa, o que estão esperando de você em relação a esse cargo? Quantas pessoas você provavelmente vai liderar? Então, trazer todos esses elementos, essas análises, principalmente da cultura da empresa, ok? Se for uma startup, dependendo do tamanho da startup, o cargo de diretoria é um cargo muito mais alto, que fica até mesmo próximo do dono da empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa, se for uma multinacional, você vai fazer pares aí com outros líderes, né? Com outra diretoria. Então, é importante, primeiro de tudo, você entender qual que é a cultura e qual que é o ambiente da empresa. Estude muito bem os produtos, serviço, a história da empresa, tá? Independente como é que eu vou dizer? Independente da cultura também na empresa, o importante é você mostrar essa autoridade, que você tem pulso firme, que você é uma pessoa que consegue ter uma boa comunicação, um bom relacionamento. Então, se você for com roupas muito escuras, muito tradicionais, com cabelo reto, por exemplo, com acessórios muito pontudos, talvez você passe um distanciamento desnecessário aí, tá? As pessoas não vão conseguir, talvez, se aproximar muito de você. Você talvez passe essa imagem de uma pessoa muito inacessível, ok? Então tem que tomar cuidado com esse objetivo de querer passar autoridade. Passar autoridade é diferente de passar inacessibilidade, ok? São coisas diferentes. Então, ter esse equilíbrio de
a aproximação. Então, você pode sim ir, de repente, com roupas mais tradicionais, com roupas sociais, mas não tão escuras ou não tão estruturadas, ok? Esse meio termo aí do social e também trazer essa cultura da empresa também é importante, ok? Estude muito bem a cultura da empresa, tá? E principalmente, né, a sua personalidade, né? O que você pode agregar ali para aquela empresa, né? Nesse cargo de diretoria, qual é o seu diferencial? Se você, por exemplo, for uma pessoa criativa, você pode trazer um toque de criatividade num acessório, por exemplo. Você não precisa necessariamente ir extremamente formal, porque aquilo vai estar coerente com a sua imagem pessoal, com a sua imagem profissional, com a sua personalidade. Se você for uma pessoa extremamente expansiva, que gosta de se comunicar com as pessoas, que gosta de falar, que gosta, né, de gesticular, por exemplo, e aparecer com uma imagem extremamente tradicional, o que vai acontecer? Aquela pessoa, né, que tá te entrevistando, ela vai acabar duvidando de tudo aquilo que você tá falando. Por quê? Porque o que ela está vendo e o que você está falando, o que você tá verbalizando, não vai estar coerente, ok? Quando a gente fala de uma imagem profissional que vende, no final você tem que estar coerente com o que você fala, com o que você vende e com o que você mostra, tá? Fez sentido até agora pra vocês? Bom, gente, eu acho que é isso. A live eu não queria prolongar muito aqui, mas a gente já tá aqui há quase uma hora. Vou encerrando a live por aqui. Se você gostou dessa live, espalhe, gente, né? Manda pra sua amiga que é empreendedora, manda pra sua amiga que quer subir aí no cargo, que tá almejando mais coisa aí pra ela. Espalhe essa notícia para pessoas aí, para mulheres principalmente que estão querendo crescer aí na vida. Ajude essas pessoas, tá? Espalhe aí informações, isso também vai me ajudar a divulgar mais essa mensagem, né? Sobre se empoderar, sobre se entender, ok? Bom, gente, é isso. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, pelos comentários, pelas dúvidas. É sempre muito gostoso responder essas perguntas. E se você está se perguntando, Ju, como que eu acho mais dessas informações? Fiquem ligadas sempre nos stories e também no feed, tá? Que sempre tem muito conteúdo lá, gente. Eu falo de comunicação visual, eu falo dessa questão do mindset, né? Eu costumo falar que eu não trabalho com moda, mas sim, eu trabalho com pessoas, tá? E é muito importante para mim ajudar vocês a se sentirem aí mais poderosas, capazes, tá? Porque vocês são, ok? Então é isso. Muito obrigada e até daqui 15 dias que vai ter live também, estilo aulão, que nem eu fiz aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vem novidade por aí, tá? Fiquem ligadas que vem novidade também. Um beijo, até a próxima!